Retomamos a sessão com a mesa redonda Raras e Adversas, moderada pela vogal do Conselho Diretivo do Infarmed, doutora Érica Viegas. No palco, além da moderadora, temos os participantes Marco Korenjak, da European Liver Patients Association, Elisa Leão Teles, do Centro Hospitalar Universitário de São João, Paulo Gonçalves, da Valorização da Pessoa, Ciência e Inovação, e Pedro Faleiro, do Infarmed. Muito bom dia a todos, bem-vindos novamente. Estamos aqui hoje neste evento sobre farmacovigilância e a importância de envolver o cidadão. Os medicamentos, como sabemos e como já fomos vendo ao longo da manhã, não são desprovidos de riscos. Sabemos que esta relação benefício-risco do medicamento é avaliada ao longo do tempo, ao longo do seu ciclo de vida. De um modo genérico, sabemos também que há algumas reações adversas que não são captadas nos ensaios clínicos, porque o próprio desenho do ensaio clínico, o principal objetivo não é esse. E é neste contexto que estamos aqui com estes convidados para abordar o tema da farmacovigilância, da monitorização, da avaliação das reações adversas a medicamentos e também da importância, que é indiscutível, do envolvimento do cidadão também nesta área da saúde. Para começarmos a nossa conversa, eu vou começar por fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. Portanto, aqui do meu lado direito temos o Marco Korenjak. O Marco é o atual presidente, como já foi referido, da European Liver Patients Association, que representa 32 associações de doentes de 25 países diferentes. Tem centrado o seu trabalho sempre na área da advocacia do doente, a nível europeu, onde pertence a vários grupos e colabora com muitas entidades, com a ISL, com o ECDC, a ERA, etc. É membro do Patients and Consumer Working Party e co-chair do PRAC, do Grupo de Avaliação do Risco de Medicamentos da Agência Europeia de Medicamentos, e pelo seu trabalho desenvolvido nesta área, em 2017 foi nomeado pelo The Economist Intelligence Unit como uma das 18 pessoas mais influentes do mundo no domínio da eliminação das hepatites. Marco, vou começar então por si. Do ponto de vista do representante dos doentes no PRAC, pode, por favor, explicar a importância de incluir os doentes e as perspectivas dos doentes nestas instituições e nos reguladores a nível europeu? Thank you very much for a kind presentation, and thank you very much for invitation. I was super impressed when I heard the presentations of what is pharmacovigilance doing in Portugal. In regards of connecting it to patients and the general public, it's getting more and more complex. So you can participate as a general public representative, but you need to be like educated and briefed. And usually in the groups that I participate, also in PRAC committee at EMA, they're very well, so I bother people. So when we go to coffee break, I go to one, to second one, to third one, and I try to get as much information as I can because I'm an economist by training. I'm not in the field. So it took me 1 year to like learn how to speak the language. And the most important thing was that everything that is discussed prior to the meeting. So I need a lot of preparation to the meeting because meeting goes very fast. And if you want to contribute to the discussion and contribute to the best way you can as a patient representative, you need to know upfront where you are going to do an intervention and why is this intervention important. So just to give you a small example, so when we were discussing some drugs that were like taken out of the market, the questions from the patient communities were like, so what are you going to do with the patients that are currently on drugs? Are there any available treatments for the members of the general public that, they need to switch or something like that? So it's very beneficial to add patient representatives, but it's getting more and more complex. So you need like a good partner that you can include into the process. Thank you so much. I'll get back to you. A doutora Elisa Leão Teles é médica no Centro Hospitalar Universitário de São João, é coordenadora da equipa multidisciplinar e da área de investigação científica do Centro de Referência para Doenças Metabólicas e Hereditárias e tem várias publicações também nesta matéria. Doutora Elisa,
Como sabemos, um dos principais desafios, e nesta área que aborda das doenças raras, dos medicamentos órfãos, sabemos que muitas vezes a vigilância pós-comercialização nesta área tem uma importância enorme e é neste âmbito que eu lhe perguntava como é que desenvolve a atividade nesta matéria da farmacovigilância, como são envolvidos os familiares e os doentes nesta área e quais é que são os principais desafios que encontra na prática clínica também nesta matéria da farmacovigilância. Muito obrigada pelo convite para aqui estar. Bom dia a todos. Deixe-me dizer que é complexa a questão e que vou dividir em temas. Antes de mais nada, a mesa foca raras e adversas. E então já estamos, naturalmente, a pegar em algo muito específico. Eu trabalho na área das doenças hereditárias de metabolismo há mais de 40 anos e nós temos realmente estas doenças como doenças raras. Sabem do significado desta designação, uma prevalência a nível da Europa de atingir menos de 5 pessoas em cada 10 mil, mas realmente, e as doenças hereditárias de metabolismo são doenças raras, genéticas, crónicas, progressivas, debilitantes, morbilidade e mortalidade elevadas. E, portanto, estão a ver a situação que temos e que temos nas mãos. Muitas destas patologias são essencialmente abordadas com medicamentos órfãos. Estes medicamentos órfãos destinam-se a doenças raras, a sua investigação é realmente complexa, há legislação própria, conforme bem sabem, e muitas vezes o que acontece é que os ensaios clínicos que ocorrem, logo e por si só, tratando-se de patologias raras, têm população escassa, realmente em tempos muito definidos, que não nos levam a uma abordagem e a uma visão larga das reações que possam existir. Para além disso, são normalmente incluídas populações com critérios de inclusão e de exclusão muito restritos, sendo retirados, por exemplo, envolvimentos mais graves, sendo retiradas medicações que muitas vezes levariam a interações e, por outro lado, colocados de lado grupos de risco que nos são fundamentais. Os pediátricos, que são abordados mais tardiamente, as grávidas, os períodos de amamentação, etc. E tal. E, portanto, nós vamos ter uma informação na altura da comercialização que realmente não chega. Não chega e o que acontece, e relativamente à farmacovigilância, é que, de uma forma geral, os titulares da autorização são obrigados pela EMA a manterem registros observacionais de segurança, de eficácia, que nós vamos cumprindo, estamos integrados naturalmente, e aí não temos dúvidas. As reações adversas são mesmo registadas e é verificada a evolução destas situações. Agora, o que é que se passa no nosso dia-a-dia com os outros? Realmente recorremos à plataforma de farmacovigilância do Infarmed. Acho que há trabalho aqui a ser feito, quer de promoção e de estimulação, quer a nível dos profissionais de saúde, das diferentes categorias e etapas, mas também com o cidadão e com o doente. Em relação aos profissionais, eu posso dizer que aquilo que vejo muitas vezes acontecer é questão, por exemplo, de que tipos de reações vamos utilizar. Só as graves, as relacionadas com a administração, ou todas. E isso é uma questão que eu acho que realmente deve ser esclarecida e trabalhada. Por outro lado, o que me parece pertinente é referir que aquilo que eu sinto é o desvio de informação que nós temos. Nós olhamos muito mais para a medicação que nós usamos específica e que nos põe problemas e esquecemos muito mais a medicação que é usada de uma forma geral e que nós passamos, por assim dizer, à frente. Pergunta-me
que desafios é que tenho nesta situação? Se calhar já voltamos aos desafios. Ótimo. Passo agora a apresentar o Paulo Gonçalves. Portanto, o Paulo é o vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla e presidente da RD Portugal, da União de Associações de Doenças Raras. É matemático, portanto estudou matemática aplicada. Foi diagnosticado com esclerose múltipla secundária progressiva aos 40 anos e nunca pensou que fosse na advocacia dos doentes que fosse encontrar a sua vocação. Sei que valoriza bastante também a parte familiar e que é uma motivação para si. E nós todos sabemos que as associações de doentes desempenham um papel fundamental na sociedade, contribuem, por um lado, para a proteção das pessoas que têm doença e, por outro lado, também têm uma intervenção muito importante no que é a definição de políticas de saúde a nível nacional. Considera, nesta área que estamos a falar hoje, que os doentes estão sensibilizados para a importância de notificar reações adversas a medicamentos e que papel é que as associações de pessoas com doença podem ter no envolvimento dos seus associados nesta temática? Bom dia e obrigado pela pergunta. Eu achei interessante o Marco também fazer esta observação de ele ser economista. Parece que finalmente há um interesse em ouvir outras pessoas, para além dos profissionais de saúde, para que contribuam para a melhoria da saúde no país e na Europa. Eu tive a apresentação que fez foi muito interessante, porque eu quando comecei a fazer perguntas sobre isto, a questão nomeadamente o portal RAM, eu adorei a apresentação que foi feita pela doutora Ana Martins, porque eu sou o que se pode considerar uma pessoa interessada neste tema da advocacia da saúde. Estou há 4 anos a colaborar com a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, que hoje é o Dia Mundial, e ontem fizemos 2 anos, a RD Portugal só tem 2 anos em Portugal, fez ontem o 2º aniversário, e apesar disso, ou eu estive num mundo diferente ou eu não conhecia nada disto, nem sequer o portal RAM. Eu fiquei a saber sobre o portal RAM há umas semanas atrás, porque de repente houve um conjunto de entidades que nos começaram associações de doentes nos começaram a convidar para fazer perguntas sobre o que era isto e se queríamos saber mais, etc. E obviamente nós mostramos completamente interessados. O que isto quer dizer basicamente é que the next big thing. Ok, então vamos trabalhar nisso. E nós queremos, obviamente, trabalhar nisso e colaborar. Eu fiz um conjunto de perguntas a um conjunto de pessoas e estou aqui a recorrer às minhas notas, porque eu não consigo fixar, mas basicamente eu perguntei a algumas pessoas e captei três mensagens. Uma delas diz: liguei para o hospital e disseram-me que isso não era com eles. A outra, falei com a enfermeira e ela disse que isso era com a farmácia. E uma outra, liguei para o Infarmed e disseram-me que devia falar com o médico. Isto são algumas do Vox Populi. Okay? E, portanto, agora... Deve ser curioso, não pronto, é? Essas respostas. Sim, obviamente eu peguei naquelas que pudesse utilizar aqui para podermos conversar um pouco sobre isso. Mas sobre o papel das associações de doentes, completamente a favor, 100% a favor. Agora, eu dou-lhe um exemplo de um desafio que é a SPMS, que é a empresa que pertence ao Estado, que faz a alteração dos sistemas de saúde, ou dos sistemas de informação da saúde dos hospitais públicos e que depois permite que, ou não, que os privados possam aceder. Mas eles fizeram uma avaliação há 3 anos atrás, ou pediram-nos às associações de doentes, porque fizeram surveys e o resultado não foi muito positivo relativamente aos sistemas, e então eles tiveram a humildade de falar com as associações de doentes e perguntar se nós podíamos ajudar. E o que é que fizemos? Em conjunto, fomos avaliar os sistemas, o entrar no SNS, o acesso ao SNS, a utilização das ferramentas, e nós tínhamos uma opinião crítica e sugestões de melhoria. Se acontecessem essas melhorias e depois nós fôssemos testar ao longo do tempo, eles colocariam e depois seria o nosso papel de falarmos com os nossos associados para podermos fazer a disseminação das melhorias para que isso pudesse trazer resultados. Para nós também, porque nós somos os crentes no SNS, os mais crónicos, portanto, nós somos os crentes praticantes. Portanto, dito isto, esse é o trabalho que está em curso e para nós é de extraordinária importância
esta mudança para que sejamos mais eficientes. Por exemplo, este trabalho que foi feito vai ter resultados. Acreditamos e temos bastante fé nisso, como disse, somos crentes, temos bastante fé em que isso vá, por exemplo, ter resultados práticos na utilização indevida das urgências dos hospitais. Vai permitir capacitar mais as pessoas e vai trazer resultados em saúde. Claro, isso é muito importante e falávamos há pouco também e de facto este é o caminho e temos que ir fazendo em conjunto, é mesmo isto. Pedro Faleiro é licenciado em Ciências da Comunicação e da Cultura, tem desenvolvido a sua atividade no apoio e planeamento e execução de projetos de comunicação institucional. Desde 2023 é o gestor do projeto Incluir do Infarmed e é nesta qualidade que está aqui connosco para que possamos iniciar esta conversa. Sabemos que há este reconhecimento crescente da importância de envolvimento das pessoas com doença, como temos estado a ver, e dos seus representantes na tomada de decisão. O Infarmed reconhece que este contributo é fundamental e, neste sentido, criou o projeto Incluir. E o que eu lhe queria perguntar, Pedro, é se nos pode dizer brevemente o que é o Incluir, como é que surgiu e quais os seus principais objetivos e qual a importância da perspectiva do regulador do envolvimento dos cidadãos neste projeto e nas decisões. Obrigado também pelo convite de incluírem o Incluir neste painel. É uma oportunidade também para quem não conhece, perceber o que é este projeto que nasce, ou melhor, este projeto, é importante dizer que o Incluir é um exemplo, penso eu, nacional daquilo que é a participação ativa dos cidadãos nas questões de saúde, nos processos de saúde, e que é bom ver que é utilizado como exemplo dessa participação em vários fora, pelas instituições doentes, pelos profissionais de saúde, e isso é muito importante. E vem também daquilo que era o papel do Infarmed já de algum tempo, do envolvimento das associações de pessoas com doença, dos doentes, em diferentes processos, em diferentes ações que ia sendo desenvolvido. Campanhas de comunicação, reuniões temáticas, houve sempre essa preocupação do Infarmed em trazer os doentes para dentro de casa, chamemos assim. E o projeto Incluir nasce de um passo seguinte desse envolvimento com a implementação do Sistema Nacional de Avaliação de Tecnologias da Saúde. Ele nasce daí, mas não pretende ser só isso. Ele está muito focalizado ainda nessa área, porque o regulador reconhece que é importante a experiência de vida do doente com a doença para esse processo. O conhecimento científico, o conhecimento académico, o Infarmed já tem, precisava e precisa desse conhecimento do dia-a-dia, porque o doente e a pessoa que cuida do doente é a pessoa que gera medicação, gera doenças, gera os sintomas, gera todo aquele processo de desenvolvimento do doente, e essa informação pode ser essencial no âmbito de um processo de avaliação é essencial no âmbito do processo de avaliação de tecnologias da saúde. Daí essa importância de trazer também essa perspectiva, e é esse o papel do Incluir, em outras atividades do Infarmed, e é isso que se pretende. O Incluir nasce para criar oportunidades de participação do cidadão, associações de pessoas com doenças, nos diferentes processos do cidadão. Isto tem estado focalizado muito na avaliação de tecnologia de saúde, queremos alargar, e depois posso falar um bocadinho na segunda parte da minha intervenção, mas só dizer que também neste período pós-pandémico o Incluir está a evoluir na sua capacidade de intervenção, é isso que se pretende, a alocução de um gestor de projeto, independentemente de ser o Pedro Faleiro ou de ser outra pessoa, em trabalho com a equipa que já estava instituída para o projeto, permite um foco mais atento. Estamos a trabalhar num plano de ação muito concreto, com ações execuíveis, pragmáticas, que no seu todo permitem dar um novo empenho, ou melhor, manter o empenho que o Conselho Diretivo do Infarmed tem, o Infarmed tem neste projeto, e é isso que se pretende. E estamos a trabalhar com as direções em reencontrar formas de essa participação passar a outros processos do Infarmed que não avaliação de tecnologias da saúde. Ok, já voltamos a essa parte no segundo momento. Marco, back to you. Neste contexto das reações adversas a medicamentos utilizados no tratamento das doenças raras, qual é que é a importância do envolvimento das organizações e das associações de doentes na monitorização da segurança e em que medida
é que uma maior sensibilização para estas questões de segurança pode também contribuir para a melhoria da segurança dos medicamentos, porque é para isso que esta atividade serve. So I was very happy to see that you invited several representatives of patient communities. Right. And it's very important to have a communication channel with them because some adverse events, even prior they are reported, they can be catched by patient representatives in patient groups, and they can be communicated to the regulators. So this is the first part, the answer to your question. But I just wanted to add like my experience with Portuguese healthcare system. So several years ago, I was invited, so I was a guest at Santa Maria Hospital in Lisbon. So because I was a guest, because I was foreigner, everything was like, super nice. So I saw all the rooms, I saw all the physicians. I was super impressed by the administration things that they were doing. So, so yesterday I arrived for the first time in Porto, and I had a very severe bleeding episode. So I had in my mind, so should I call Professor Rui Tato Marinho, who I know, and would help me to go into the process, or should I test the healthcare of Portuguese on my own without informing anybody? So if you are wondering who I called my insurance company just to make sure that if you offer me any drugs that are super expensive, that they will pay for it. So they said yes. So yesterday at 2:51, I entered the Portuguese healthcare system with a bleeding episode as a person with a rare bleeding disease. So, so there are some things that I was super impressed. So I never saw this. So I was in several healthcare communities, several countries, and I was super impressed. So let's start there. So I was super impressed by that. 2:51, I entered the system. 3:05, I exit the system. So I got in, I got check-in, I got a consultation with the nurse, I got a consultation with the doctor, I got a procedure, and then I was checked out, and I had to pay a very small fee, so I was very happy, even before I called my insurance company. But there was a slight problem there that could be improved. And this is more connected with the persons with the rare diseases. So upon my, I do not speak Portuguese. You should know, it was 60 minutes and I do not speak Portuguese. And I understood everything and they understood me. There was some discrepancies in, in taking the information from the patient. So the guy who was taking information from me, he saw my papers, but he didn't listen to me talking. Oh, okay. So my papers are saying that I'm part of Hemophilia Association of Slovenia, but I was saying that I have a Willebrand disease. So he put in, we have a hemophilia patient. So then this information went to the doctor. I went to the doctor, and probably from the hospital point of view, as economists, I totally understand. So the intervention was the minimum costly intervention that could be done. Luckily, it helped. So it helped also because prior to arriving here, I took my medicine. So I have to take my medicine like 3 to 4 days into my vein in order not to bleed. But yesterday, upon arrival, I went from the plane and I was just like bleeding like hell. And I was thinking, should I call the people I know or should I like see what is going to be done? So it's clearly obvious that if you have someone with an extremely rare disease, so the prevalence of Willebrand disease type 3 is like 1 in a million. So my mom always told me, you are 1 in a million, Marco. but she was right, she was right. So I understood that like, the administration cannot know a specificalities of this disease. And also, I was aware that the doctor who was doing in the ORLA field, also, it's not so skilled to know all the rare diseases. But, maybe it would be great to have a Portuguese system with the development of detecting people with ultra-rare diseases, where you can see something on a screen, or it's not necessary for you as a medical worker to be skilled in every rare disease, because they are called rare disease, but they are not so rare. Yes. So it would be great to develop something, and we also discussed with the colleague that this is something that maybe will be discussed in the future, and this would be really nice to have.
But the one thing that I need to congratulate all of you is the efficiency of the system. So I talked to Professor Rui Tato Marinho on many occasions in regards of comparing the education of medical staff to education of pilots, because pilots have many things to monitor at once. And we agreed that this is like a similar environment, and you need a very skilled healthcare professional. So in order to help them, it would be great to develop some kind of a program system that can help detect specificalities and then inform them very much. Thank you very much. Thank you, Marco. Pronto, este é um dos desafios, não é, doutora Elisa? Agora peço que então aborde outros desafios que encontre nesta matéria. Que na prática diária há alguns problemas para além da informação. A informação do doente é fundamental e quando o doente nos chega nós temos realmente que esclarecer acerca da doença, das medicações, dos riscos, de lhes pedir inclusivamente e de os responsabilizar por algo que é essencial, que é a obtenção de informação precisa acerca das reações que vão acontecendo. Quando aconteceram, concomitantemente com quê, quais sintomas, qual era a medicação, como é que evoluíram e pedirmos realmente e cada vez mais colocarmos o doente com o registro diário das situações que vão acontecendo e pedir a notificação. É claro que essa notificação normalmente recai sobre nós, porque é esse o contacto que acabam por fazer, contacto imediato ou mais ou menos prolongado, conforme a situação. O esclarecimento a nível de Portugal em relação às doenças raras tem muito caminho para andar. Está em começo com a plataforma da Orfanet, que vai dando. Quero dizer que todos os doentes raros em Portugal devem ter o cartão de doença rara, que realmente esclarece sobre as medidas de urgência a tomar e, portanto, um doente que se apresente num serviço de urgência deve ter essa informação. Agora, nós sabemos muito bem que o doente muitas vezes tem muito mais informação sobre a sua própria doença do que os profissionais de saúde que ocasionalmente o veem. E, portanto, é nesse sentido também que eles têm de ser integrados dentro de uma equipa. São parceiros de uma equipa multidisciplinar, e está aqui ao lado, quem sabe que realmente eu insisto nisto, como peritos com experiência própria do que se passa. Este é um ponto. Outro ponto fundamental que tem de focar nos desafios do dia-a-dia é a existência, e nós utilizamos muitos produtos que, como já foram focados, são vistos como suplementos, como produtos alimentares e que acabam por não estar incluídos dentro dos processos de farmacovigilância do Infarmed, mas sim ligados à ASAI, ao Ministério da Agricultura e que não nos dão a segurança de vida. Eu estou a falar, por exemplo, de aminoácidos simples que utilizávamos e que eram de trabalho laboratorial. Hoje em dia já vamos resolvendo esse assunto, mas há produtos fundamentais. Por exemplo, a creatina para os síndromes de depleção cerebral de creatina ou a coenzima Q10, que nós vamos buscá-la onde? A Amazon, ao celeiro, e que nós temos que indicar ao doente o que estamos a fazer, os riscos que estamos a correr, pedir-lhes consentimento para esta utilização, mas a verdade é que é um risco, tudo isto que estamos a efetuar. Por outro lado, há algo que eu considero absolutamente essencial. Não há uma colheita sistemática de dados que nos permitam ter base de dados relativamente a doenças raras que são essenciais. Nós temos de saber e ter mesmo uma base comparativa de tudo o que se passa, prevermos o que pode acontecer, sabermos envolvimentos, prevermos interações e realmente podermos utilizar mesmo estas bases como fontes de informação, por exemplo, em ensaios clínicos, que nos podem ser muito mais úteis para o doente. Portanto, há uma panóplia grande, eu não quero estar aqui a tomar o tempo, mas essencial é o trabalho dos profissionais em equipa coordenada, é essencial o trabalho com o doente, cuidadores, família, é essencial o trabalho com associações de doentes, porque só dessa maneira é que nós conseguimos chegar a bom porto. Exato. Paulo, regresso a si.
portanto, perguntava-lhe como é que o regulador, não é? Neste caso, como é que o Infarmed, como é que os profissionais de saúde também podem contribuir para que haja essa maior participação das pessoas com doença e das próprias associações de doentes. Vou-lhe dar um pequeno exemplo, antes de responder exatamente às... E o exemplo foi mencionado pelos meus 2 antecessores. O cartão da pessoa, o cartão da pessoa com doença rara existe em Portugal desde 2015, mas não cumpre a lei. E porque a lei o que diz é que este cartão tem que ser a chave para quando uma pessoa com uma doença rara se dirija a uma emergência, poder, quem faz a pré-triagem, a triagem, Identificar logo. seja alertado. Claro. E é isto que nós estamos a fazer. Foi isto que, um dos exemplos de que estamos a colaborar com a SPMS exatamente para isto, que é, quando alguém chega, e muitas vezes pode chegar sem sentidos, pode chegar inanimado, esta pessoa não se vai lembrar de tirar o cartão, que já agora algumas pessoas consideravam que era digital, não, é um papelinho, porque realmente carrega-se com o digital no botão para imprimir, mas aquilo não serve para nada. O cartão não serve para nada. Tem que estar inserido no registro. Exato. Para que quando se introduza o número, e este número não é só em Portugal, tem que ser na Europa, okay? Portanto, daí o European Health Data Space, no qual nós temos também estado a colaborar, ser extraordinariamente importante. E, portanto, este trabalho tem que existir, porque para estas coisas, as pessoas que têm a sua vivência no dia-a-dia, depois a seguir são os que vão utilizar o sistema e precisam de explicar a quem faz alterações técnicas de que isto é importante estar nos sistemas e pode salvar vidas. Relativamente a como é que podemos contribuir, olha, três pontos muito simples. Primeiro, considerar que as associações de doentes são verdadeiros parceiros. Não são aquelas pessoas em que nos mandam uns inquéritos e depois um check está resolvido, ou já deram o seu contributo. Segundo, com a devida formação e capacitação, as associações de doentes, e não entendam mal a palavra, podem ser a extensão do regulador na fiscalização do dia-a-dia. E quando eu digo fiscalização, não estou a dizer sermos polícias, é sermos polícias na parte de levantar, ter um mecanismo de alerta para as situações que estejam disformes ou desconformes. E depois, por último, contribuir uma vez mais para que se cumpra a lei, porque o Ministério da Saúde devia financiar as associações de doentes para que pudessem fazer um trabalho positivo relativamente ao de contributo. E isso não acontece. Aliás, houve já dois ministros da Saúde que me disseram, mas isso acontece para 5 ou 6 áreas da saúde, todo o resto está de fora. E, portanto, eu não estou a pedir que as associações de doentes tenham salários. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que algumas destas ações exigem pessoas, exigem trabalho, exigem horas. Isto significa que muitas destas pessoas, economistas, data scientists e juristas, possam dar este contributo para a melhoria do sistema. E se vão fazer isto como voluntários, não vão poder dar um contributo tão profissional quanto isso. E, portanto, eu quero acreditar que da mesma forma que isto se possa fazer na farmacovigilância, também se pode fazer nos ensaios clínicos, também podemos, com estas alterações todas, podermos atrair para Portugal ensaios clínicos e muito mais tratamentos em Portugal e tornarmos isto um sistema muito diferente daquele que existe hoje. Certíssimo, é verdade. Pedro, como é que o Incluir está a abordar o envolvimento dos doentes? Em que áreas é que vai investir as suas energias? E, sobretudo, nesta área da farmacovigilância, como é que está pensado esse envolvimento das associações de pessoas com doença e dos próprios cidadãos? A aposta que está a ser feita agora, para além da organização interna, que é essencial para construir aquilo que pode ser o futuro, parte muito também do envolvimento das associações de doentes e quererem participar. E é um apelo que deixo, e tivemos já aqui uma intervenção de uma associação de doentes, que foi criada recentemente, que eu ia fazer o apelo, mas entretanto já falámos do intervalo, que já está registada, portanto o apelo que eu faço às associações de doentes é que se registrem para trabalhar numa das 3 dimensões que o projeto Incluir permite. Informação, comunicação e envolvimento. Informação é um contacto unidirecional em que nós temos as associações de doentes na nossa base de dados e partilhamos informação. A parte de comunicação já envolve aqui uma interatividade e a comunicação, o contexto, a definição de comunicação
compreende o emissor e o receptor e uma comunicação bidirecional, e depois o envolvimento, que é a parte mais relevante, digamos assim, que é trazê-los aos processos, trazer as associações de pessoas com doença aos processos de decisão do Infarmed. E para isso também, referir aqui que também é importante que o primeiro passo é o registro, o segundo passo é a capacitação e depois as associações de doentes capacitadas estão aptas a intervir nestes processos. E aquilo que estamos a trabalhar já, estamos a avançar no plano de ação que eu falei há pouco, aquilo que os nossos colegas da farmacovigilância, é criar já oportunidades, por exemplo, do envolvimento das associações de pessoas com doença no processo de farmacovigilância. Através de quê? Através, por exemplo, da ajuda na divulgação do que é farmacovigilância, e vimos aquele vídeo muito interessante. As pessoas não têm ainda muito conhecimento do papel da farmacovigilância na sua vida, o que é importante. No apoio aos seus associados, na notificação de reações adversas, explicar, porque eles no contexto, falaram há pouco também, num contexto com a associação de doentes, tem uma relação mais próxima e mais fácil de comunicação, que permite essa proximidade, mas também ajudá-los depois a transformar isto num processo que importa ao regulador, que é a recepção de notificações, para ajudar a melhorar a segurança dos medicamentos. E depois a parte de envolvimento, e aí sim, peço desculpa, e depois na parte também já de envolvimento das associações de pessoas com doença na farmacovigilância, poderá passar, estamos a rever, estamos a analisar com os nossos colegas, a participação na revisão, colaboração nos materiais educacionais, na sua partilha depois com os seus doentes. Há aqui um caminho que está a ser construído com os meus colegas, que estamos já a trabalhar, estamos já a desenvolver talvez aqui um projeto piloto e depois passar à fase de capacitação das associações de doentes para que depois elas possam intervir nesse processo. E é isso que é muito importante. Isso é uma mensagem final e eu penso que será este o posicionamento do incluir e que deve ser a mensagem a reter entre uma instituição reguladora pesada da administração pública e do outro lado do polo, uma associação de pessoas com doença voluntariosa, proativa, com vontade, no meio caminho poderemos encontrar um ponto de entendimento e o incluir. Acho que é o posicionamento certo entre a boa vontade, entre cada um, encontramos caminhos para encontrar soluções para que todos possam contribuir e possam participar ativamente. Era essa a mensagem que eu queria deixar e deixar às associações de doentes que contactem, registrem-se, participem, porque queremos construir esse caminho conjunto. Muito obrigada, Pedro. Eu agora ainda temos uns minutinhos de tempo e deixava aberto este espaço a questões da assistência que queiram colocar relativamente a estes temas que fomos aqui abordando. Não sei se... Um de cada vez, não precisam de ser de É verdade que já vamos um bocadinho avançados na hora, não é? Já ultrapassámos um bocadinho o tempo, de qualquer maneira. Se me permite, neste meio tempo, deixe-me só afirmar algo que considero essencial. É que, para além de tudo, este é um problema de cultura social. E que, para além de informar, integrar, nós devemos e temos o papel de responsabilizar. Todos somos responsáveis pelo mesmo sistema, cada um e por todos. E eu acho que essa é uma mensagem que deve passar da mesma maneira. Certíssimo, muito obrigada. Pronto, então parece para salvar a honra, não é? Não, mas eu queria perguntar ao Dr. Pedro exatamente isto. Quando disse qual é a forma de operacionalizar o incluir, é muito fácil, devo dizer que já estamos incluídos no incluir, mas falou em as associações de doentes capacitadas. E eu só queria esclarecer isso. O que é uma associação de doentes capacitada? Obrigada. Muito bem, obrigado pela pergunta. Isso é uma parte importante, porque nem todas as associações de doentes têm as mesmas valências entre elas e importa que elas tragam ao processo aquilo que faz falta ao Infarmed também. Falei há um bocadinho há bocado na avaliação de tecnologias da saúde, que nos faz falta essa experiência da doença quando faz essa avaliação. O Walter Benjamin dizia a experiência define o sentido e eu acho que isso é muito importante trazer isso. Por exemplo, se vamos estruturar, como estamos a estruturar agora com os meus colegas da farmacovigilância, em um envolvimento em outros processos, é preciso perceber qual da perspectiva do regulador é a informação que é importante para esse processo. E aí as associações de doentes podem trazer esse contributo.
E é essa capacitação que eu falo. Na avaliação de tecnologias da saúde, importa reter que o que nos interessa é essa experiência de vida. O conhecimento técnico e científico já o temos. Temos o perito, temos o apulto de peritos, temos a comissão, temos uma série desse conhecimento. O outro conhecimento é o que temos. E é capacitar essas pessoas. Há associações de doentes que são grandes e têm um grande número de associados com especialistas até da área que contribuem, mas há outras que estamos a falar, no caso das doenças raras, como estamos aqui a falar, são associações com 5, 4 pessoas que são pais voluntariosos que não têm este conhecimento científico, da nomenclatura dos processos, de como é que funciona um ensaio, como é que funciona um processo de avaliação, como é que funciona o ciclo de vida do medicamento, que isso é importante trazer. E o primeiro passo é registar, capacitar, há diferentes caminhos e há diferentes velocidades a que as associações doentes podem ir. E aí estamos a trabalhar também. Nós estamos a trabalhar numa forma de capacitação que vá às necessidades e à medida de cada associação de doentes. Hoje em dia temos os cursos modulares, os cursos abertos modulares através da internet, que nos pode permitir esse caminho, que estamos a avaliar isso também. Esse também faz parte do caminho que estamos a desenvolver. Eu só queria também dar aqui outra mensagem que falamos aqui, que falava aqui também, que é muito importante. Eu quando comecei a trabalhar isto e já dava alguma atenção a isto, fala-se muitas vezes em diferentes formas, do cidadão no centro, pôr o cidadão no centro. E eu acho que, ao tentarmos trazer as pessoas para o envolvimento, estamos a colocá-lo no centro, mas não numa rotunda em que toda a gente passa por ele. Portanto, queremos é que trazer o cidadão participante, envolvido e participativo. E é isso que nós queremos, é isso que estamos a tentar fazer, é isso que estamos a construir através destas pontes que estamos aqui a tentar almejar, entre aquilo que é a realidade do regulador e a realidade das associações doentes, o meio termo. Obrigado. Muito obrigada. Temos ali mais uma questão. Can I have a comment? Yes, sure. Please. I just wanted to comment on everything that you said. Yes, sometimes you have a feeling that you are in the zoo, so you are in the center and everybody is looking at you. So this is like not a good way forward. It should be like a collaboration where you know what you can contribute. You do not overstep your role. So if you are in the process as a patient, you should like contribute as a patient. But I just wanted to say something about patients. So the reason I was so interested and so impressed by the speed of healthcare system that you have is because 80% of people, they are lawyers, cooks, so they don't have time for healthcare systems. They will not get into the healthcare system. They go to the hospital, try to get fixed, and go home and to their lives as soon as they can. But you have like a small group of people, like 20%, but it's getting more and more, who have a chronic condition. And with the chronic condition, you're just bound with your disease. You need to know what you have. You need to learn it. And these are the patient and patient groups that it would be very beneficial to include. And these are the patient groups that you can offer education, because they will be super interested to do that education. And they will bring this focus on quality of life issues that are important for the regulatory process also. Perfect, thank you. Olá. Boa tarde. A pergunta que te queria fazer não é dirigida a ninguém em particular, era ter uma perspectiva, se calhar, tanto do ponto de vista do regulador, como médicos, como associações de doentes, que é como é que vem o papel dos registries, estilo, por exemplo, o Reuma PT, para não só haver uma interoperabilidade de dados entre o doente que tem, por exemplo, o tal cartão e comunicar com os softwares de saúde, bem como o desaguar das notificações, quando elas existem, para o portal RAM. É uma coisa que, por exemplo, a minha dúvida será, eu sei que os médicos, se calhar, estão muito mais abertos a isso, porque permite trabalhos, permite conhecer a sua população, mas será que as associações de doentes estão abertas a que haja este tipo de registries, ou em conformidade, claro, com o RGPD e anonimato, ou é uma coisa que parece alheia? Obrigada. Posso? Por favor, Paulo, sim. Acho que acertou na MUS. Eu sou certificado em RGPD. Okay? E a forma como eu olho para isto, e quando eu digo olho, não sou eu, são 20 e tal associações. Nós construímos, em 2019, uma arquitetura que nos interessava a nós e não ao sistema. Isto é, eu não tenho nada contra o Reuma PT, não tenho nada contra o RON, que foi construído a seu tempo e muito bem, porque não houve possibilidade de fazer diferente. A nossa postura neste momento é, nós não precisamos do RON, nem do RANEM, para a esclerose múltipla, nem nada disso. O que nós precisamos é de um registro nacional
de dados em saúde. E se esse registro contiver um código ICD-11 para a esclerose múltipla, nós conseguimos construir uma view sobre todas as pessoas que têm esclerose múltipla em Portugal, a partir do número do SNS. Se pusermos um código órfã ou vários códigos órfã nas pessoas que têm doenças raras, nós conseguimos construir uma view. Entende? E dessa forma nós estamos a contribuir não apenas para melhor tratar as pessoas em Portugal, como estamos a preparar para liderar o processo na Europa relativamente aos dados em saúde. Exato, e nós até já temos alguns desenvolvimentos nessa área, não é? Exatamente. Portanto, quando A nos resposta é comparamos... completamente a favor. Pois, exatamente. Nós também, pronto, eu não estou aqui para... Estou só a moderar a mesa, mas também acho que esse é o caminho e é muito importante até para a monitorização não só da segurança dos medicamentos, como também da efetividade e, portanto, passará também por aí. É essencial. Os registros são absolutamente, e a base de dados são absolutamente essenciais. É essencial também que a interoperabilidade dos sistemas funcione. Nós precisamos de saber o que temos no país, quem somos, para podermos atuar e ter bases realmente para podermos atuar. E conforme falou, realmente são absolutamente essenciais plataformas de monitorização de terapêuticas a longo prazo, nomeadamente de medicamentos órfãos, e é preciso que haja financiamentos específicos para tal, para que possamos também avançar nesse campo. Só uma última nota só para dizer, e já agora dizer que essa arquitetura inclui os públicos e os privados. Se depois, se há um pagamento por transação, etc., isso é uma questão política, não é uma questão técnica. Os técnicos têm que garantir o acesso. Se depois aquilo é cobrado ou não é cobrado, isso é uma decisão política. E, portanto, o modelo que está a ser construído em Portugal vai permitir exatamente isso. Esse é que tem que ser o objetivo para depois podermos ser interoperáveis com o resto do mundo. Perfeito. Muito obrigada a todos. Não sei se querem fazer algum último comentário ou se podemos desde já encerrar a mesa. Marco, não sei se relativamente a esta questão dos dados. I have a good story for you. Okay. A last story. I will try to make it brief because it's in line in everything that we are discussing now. So in some issues, the patient communities are upfront, and it would be great to interview them and include in the process. In some issues, the regulatory authorities are in front. In some issues, like also politicians are sometimes like in front. But this is like a very good story from Africa. You know, when Africa was explored, the explorers took local people to help them. And they were exploring the first day, the second day, and the third day. And then the local people just sit down and didn't do anything. So the explorers said, okay, if you need time, we can take more time if you are tired. And they said, no, we are not tired. We are just moving so fast that we forgot our souls. And we are waiting for our souls to catch up. So we need like events like this one to catch up, to see where the main points are and where we can continue. Ok, thank you so much. Uma forma fantástica de terminar esta mesa. Agradeço a todos a participação em nome do Infarmed e neste evento em que comemoramos os nossos 30 anos. E, portanto, muito obrigada a todos e vamos dar continuidade aos nossos trabalhos. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos continuar com o painel Farmacovigilância, o futuro já hoje. Chamo ao palco o moderador, professor Jorge Polónia, da Faculdade de Medicina do Porto, a doutora Alexandra Paixão Dias, da Anvisa, e Lisa Staggi, da Roche.
Senhor professor, peço desculpa por interromper. É possível utilizar, por favor, o microfone que se encontra na mesa? Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, repito os meus cumprimentos, obviamente, ao Dr. Rio e ao Dr. Carlos Alves e a todos vós aqui presentes. O meu nome é Jorge Polónia, sou professor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto, sou um clínico da área cardiovascular e até há 3 meses fui coordenador científico da Unidade de Farmacovigilância do Norte. A vida das apresentações é isso. E talvez porque não tenha outra oportunidade, queria obviamente agradecer aqui à professora Inês, à doutora Ana, à doutora Joana e ao doutor Renato a colaboração que têm dado à unidade e a alma da unidade são eles. Se calhar eu estou aqui apenas a representar um pouco a parte mais da nuvem, eles são obviamente o esqueleto fundamental da unidade. Bom, queria obviamente agradecer o convite, felicitar a organização pelo tema, acho que é um tema muito importante, nós estarmos a falar destas 2 ferramentas das redes sociais e da inteligência artificial, hoje toda a gente fala disto, obviamente que são 2 ferramentas que podem ter uma utilidade grande na área da farmacovigilância, penso que ninguém melhor que as pessoas que irão falar a seguir. Eu só queria dizer, portanto, que a universalidade da comunicação entre as pessoas na área das redes sociais pode ter aqui um papel importante, embora, obviamente, existam riscos. E os riscos, que alguns deles, que vão ser aqui referidos, mas estou a falar, sei lá, da confidencialidade, da qualidade do sinal que é apresentado, da validade científica do que é apresentado, são questões que provavelmente irão aqui ser abordadas. Relativamente à inteligência artificial, hoje toda a gente fala da inteligência artificial, obviamente que é uma ferramenta muito importante para obtermos aquilo que nós achamos que é o conhecimento, mas depois temos um problema saber de onde é que vêm as fontes. E há um aspecto muito interessante da inteligência artificial que eu acho é que, embora se perguntarem à inteligência artificial quais são os riscos da inteligência artificial, se perguntarem qual é a forma de nós minorarmos os riscos, não estão lá escritos. E, portanto, este é um problema que a inteligência artificial tem. É uma ferramenta, obviamente, que acho que é um filósofo que outro dia em Lisboa que dizia que a inteligência artificial era uma bomba atómica. Eu acho que não é uma bomba atómica, mas pode ser como a energia atómica. Isto é, se for bem utilizada, pode ser extremamente importante, se for mal utilizada, pode ser, de facto, um desastre completo. E, portanto, acho que nestas áreas onde há dúvidas, onde há questões, daí a melhor maneira é tê-las aqui discutidas pelas pessoas que irão, obviamente, ser os artistas deste processo. E, então, eu começaria pela doutora Alexandra Paixão Dias, que é a doutora, que vai, obviamente, falar exatamente deste aspecto da inteligência artificial. Acho que vamos, com certeza, aqui partilhar muitos dos pontos favoráveis e dos pontos desfavoráveis desta técnica. Muito obrigado. Bom dia a todos. Boa tarde já, né? Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o Infarmed pelo evento e gostaria muito de agradecer o convite para falar em nome da Anvisa desse assunto, né, da inteligência artificial como uma ferramenta para proteger a saúde da população. Então, eu vim aqui falar da experiência da Anvisa com um projeto muito importante e muito especial para a agência, que é um projeto relacionado à fiscalização de produtos irregulares na internet. Aqui é só para contextualizar a organização da agência, né? Nós somos divididos em 5 diretorias, além das áreas específicas e instâncias de apoio. Atualmente, eu estou na Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, e essa unidade ela é subordinada à 4ª diretoria. A gerência, só para constar, a gerência de farmacovigilância na Anvisa ela é subordinada a uma diretoria diferente dessa da Gerência Geral de Inspeção e Fiscalização. Então, essa área é responsável pelas ações de inspeção, fiscalização, certificação de boas práticas referentes a produtos para a saúde, medicamentos, insumos farmacêuticos, saneantes, cosméticos e alimentos. E também é responsável pela concessão de autorização de funcionamento de empresas no Brasil. No Brasil, as ações de vigilância sanitária, elas são compartilhadas pelos 3 entes da federação. Então, em nível federal, nós temos a Anvisa, nos estados e municípios, as vigilâncias sanitárias estaduais e municipais. Então, esses 3 entes compõem o que chamamos de Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que ele é descentralizado
e coordenado pela União. A resolução número 560 de 2021 é uma resolução da Anvisa que trata da organização das ações de vigilância sanitária no Brasil. As ações referentes à autorização de funcionamento de empresas, licenciamento, certificação de boas práticas, fiscalização, inspeção e normatização. Essa resolução, ela trata, por exemplo, de definição de critérios para a delegação de competências quando isso é possível. No caso de fiscalização, essa é uma competência dos 3 entes da federação. Então, tanto a União, estados e municípios participam das ações de fiscalização. Quando se trata de ações de alto risco sanitário, existe uma pactuação entre estados e municípios para a atuação. E a União sempre pode apoiar as ações tanto dos estados quanto dos municípios. De maneira bem geral, eu vou só contextualizar como que as ações de fiscalização acontecem. A partir do conhecimento, né, de uma suposta irregularidade sanitária, que pode ser iniciada de várias formas, ou pelo recebimento de denúncias, por processos, programas de fiscalização, inicia-se um processo de investigação sanitária. No decorrer desse processo, quando é identificado o risco, algumas ações podem ser tomadas, como, por exemplo, a publicação de medidas preventivas ou medidas cautelares para minimizar o risco relacionado a determinado produto. Então, podem ser publicadas, por exemplo, suspensão de comercialização, de fabricação, recolhimento de produtos. Também pode ser desencadeada uma ação de inspeção investigativa para apurar algum fato. E se a infração for confirmada, o responsável é notificado. Também existem procedimentos para a comunicação dessas medidas tomadas pela Anvisa, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, quando for aplicável. Se durante o processo de investigação não for confirmada a infração sanitária, esse processo é arquivado. Essas ações de fiscalização são aplicadas também aos casos de irregularidades referentes a produtos comercializados na internet, produtos que são comercializados de forma irregular. E todos nós sabemos que esse comércio eletrônico tem crescido muito nos últimos anos, especialmente no período da pandemia, isso foi notável. E trouxe só alguns dados aqui para ilustrar esse crescimento. Em 2023, estima-se que o mercado mundial de e-commerce atinja 4,11 trilhões de dólares. E, da mesma forma que o comércio eletrônico cresce de modo geral, o comércio eletrônico de produtos relacionados à saúde também. Tem um dado do Google, esse dado é de 2022, talvez ele esteja um pouco desatualizado, que aproximadamente 2,8 milhões de buscas diárias no Google são referentes a temas relacionados à saúde. Alguns dados aqui do Brasil para ilustrar o crescimento desse comércio eletrônico no período da pandemia. Em 2020, foram cerca de 87 bilhões em vendas no comércio eletrônico de produtos de modo geral. E falando do mercado global relacionado à saúde, do mercado global de e-commerce, né, relacionado à saúde, existe uma estimativa de que em 2023 atinja 366 bilhões de dólares. Então, diante desse crescimento considerável do comércio eletrônico nos últimos anos, nós observamos que as medidas que vinham sendo adotadas pela Anvisa não estavam sendo eficientes, porque muitas vezes adotávamos determinadas restrições e os produtos continuavam expostos à população. Então, o objetivo, que era proteger a população desses produtos irregulares, não estava sendo atingido. Dessa forma, nós identificamos a necessidade de atuar de uma maneira diferente, que fosse proativa e que pudesse ampliar o monitoramento desses produtos que estavam sendo vendidos irregularmente. E a capacidade operacional da agência, considerando o número de servidores, não permitia que isso acontecesse. Isso tudo, corroborando com todo esse cenário, né, tem um dos objetivos estratégicos da Anvisa é o fortalecimento das ações de controle
de monitoramento e de fiscalização. Então, nesse cenário, foi idealizada a... Eu acho que essa apresentação não está atualizada, mas vou voltar. Não. Bom, nesse cenário, estávamos diante de uma necessidade da ampliação da capacidade de identificar os produtos irregulares na internet e de mitigar o risco de forma imediata, pois esse é o objetivo da fiscalização, das ações de fiscalização, para proteger a população. E, ao mesmo tempo em que estávamos diante de um número super elevado de produtos irregulares no comércio eletrônico e com dificuldade de identificar os responsáveis pelos anúncios irregulares, porque nós temos uma limitação legal para requisitar informação sobre os responsáveis em determinados casos. No Brasil, nós temos o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 2014, que trata das diretrizes, deveres e direitos de uso da internet no Brasil. E existe o entendimento jurídico de que a Anvisa não tem competência para solicitar todas as informações de todos os responsáveis. Então, diante dessa limitação, o processo sanitário, muitas vezes, não era possível dar seguimento. Embora, quando no Brasil nós temos que comunicar o Ministério Público quando é identificado algum ilícito que pode estar infringindo alguma legislação penal. Então, nesse caso, a gente comunicava ao Ministério Público, mas a infração ela seguia em outra instância, mas na instância administrativa nós não conseguíamos dar andamento. Então, nesse cenário, foi idealizada a necessidade de um serviço especializado de inteligência artificial que pudesse auxiliar nesse processo de fiscalização, devido, como eu comentei, às limitações operacionais que eram humanamente, não acompanhavam a evolução do comércio eletrônico da mesma forma. Então, foi por meio de um projeto de cooperação técnica entre a Anvisa e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, foi contratada uma empresa privada para realizar o monitoramento de ativos irregulares na internet. Esse contrato foi firmado em 2021, ele tem vigência até 31 de outubro de 2023. Então, todos os sites e plataformas brasileiros que comercializam e realizam propaganda de produtos sujeitos à vigilância sanitária estão abrangidos por esse contrato. Então, quais são as necessidades, apresentadas à empresa que foi contratada? Que seja realizado o monitoramento dos produtos irregulares em sites e plataformas brasileiros, que exista a identificação das irregularidades e a validação dessas irregularidades de acordo com o que for definido pela Anvisa, o fornecimento à Anvisa dos dados do responsável pela irregularidade e a notificação dos responsáveis para a retirada do anúncio do ar, ou seja, a derrubada dos anúncios irregulares de forma imediata. E, após essa retirada, o monitoramento para verificar se, de fato, o anúncio foi retirado da internet e se ele não retornou, se não houve uma nova infração da mesma natureza. Nesse contexto todo, surgiu o projeto piloto, que foi denominado Exclusão de Produtos Irregulares da Internet, chamado EPINET. Então, como é que é o funcionamento desse projeto? A Anvisa define os termos que são mais relevantes a partir de uma análise de risco ou do histórico de investigações da agência. Então, são definidos, por exemplo, os produtos que vão ser objeto dessa investigação, pela ferramenta de inteligência artificial. Então, um exemplo seriam os produtos que são objeto de medidas que já foram publicadas pela Anvisa, por exemplo, resoluções referentes à suspensão de comercialização, suspensão de fabricação. E, depois da seleção desses termos, existe o estabelecimento de alguns critérios para direcionar as buscas. Então, tem algumas regras, além da definição dos termos, algumas regras são estabelecidas. Por exemplo, no Brasil,
as farmácias são autorizadas, as farmácias que estão devidamente regularizadas são autorizadas a fazer o comércio eletrônico de medicamentos. Outras plataformas que não sejam farmácias não podem fazer essa comercialização remota. Então, essa seria uma regra adicional para excluir, por exemplo, se o produto está sendo vendido por uma farmácia devidamente regularizada, ele estaria regular. Se for vendido por uma outra plataforma, a ação é irregular. Então, a partir da definição dos termos e da definição das regras, inicia-se a captação dos sinais pela ferramenta de inteligência artificial. Essa é uma primeira etapa de validação que é feita pela ferramenta de inteligência artificial e resulta nas ameaças que seriam detectadas. Então, os sinais passam pela validação da ferramenta e resultam nas ameaças. Essas ameaças passam por uma segunda etapa de validação. Nesse caso, é uma validação humana, com base nos critérios que foram definidos, e resultam nas potenciais irregularidades. Atendidos todos esses critérios, essas regras definidas, a ferramenta emite uma notificação automática ao infrator, solicitando, existe uma notificação padronizada, e a notificação é enviada ao responsável solicitando a derrubada do anúncio imediatamente, que é o chamado takedown. Depois dessa etapa, existe uma etapa de monitoramento, como eu comentei, para verificar se realmente o anúncio foi, de fato, retirado, e após um período é feita uma nova verificação para ver se não houve o retorno desse anúncio às plataformas. E se depois desse período esse produto irregular entrar novamente no mercado eletrônico, começa uma nova etapa de validação desde o início do processo, como se fosse um novo produto. Então, como eu comentei, os termos, né, são definidos e as regras podem ser regras de exclusão ou termos associados para facilitar a ação da ferramenta. E aqui alguns exemplos, né, do que a ferramenta pega. Por exemplo, anúncio de medicamentos com o mesmo nome comercial, mas com uma forma diferente da que existe aprovada para aquele produto e vendido por plataformas que não sejam autorizadas. Produtos, de modo geral, falsificados, os infratores podem anunciar o produto com o nome comercial, o mesmo nome comercial do produto que já existe, mas a empresa responsável pelo produto não reconhece esse produto. Então, nesse caso, se trata de uma falsificação. Só um comentário, a ferramenta ela não, ainda precisa de aprimoramentos, porque a gente só consegue buscar produtos falsificados se realmente a gente tiver um critério de busca para isso. Ela não busca automaticamente produtos falsificados que estão sendo vendidos no comércio eletrônico. Alimentos são anunciados com alegações terapêuticas que não são permitidas, por exemplo, para emagrecimento. Cosméticos são anunciados com indicação de tratamento para calvície. São alguns exemplos que, mesmo que seja um cosmético regularizado, não poderia ter essa indicação. E desde o início de uso da ferramenta até a última atualização, que foi em 16 de maio de 2023, foram captados mais de 86 milhões de sinais. Mais de 600 mil ameaças foram identificadas e mais de 128 mil solicitações de derrubada de anúncios. Então, assim, é um número extremamente relevante para a Anvisa, considerando as ações que a gente vinha realizando até o momento. Nós temos disponibilizado um painel público no site da Anvisa com os dados desse programa. Então, além dessas informações que eu comentei, né, dos sinais captados, ameaças, as notificações que já foram enviadas, do lado esquerdo, esse gráfico do lado esquerdo, estão os principais grupos com notificações que foram solicitadas. Esses grupos não se referem especificamente a grupos de produtos, mas sim às informações que são utilizadas nos anúncios com o objetivo de facilitar a identificação pela população
dos produtos que têm maior número de vendas com irregularidades na internet. Então, por exemplo, nos produtos classificados ali no grupo de emagrecedor, não necessariamente vão ter só medicamentos, porque alguns suplementos alimentares, por exemplo, podem utilizar dessa alegação. Produto natural também, podem ter diferentes categorias de produtos nesses grupos. E aqui não dá para ver tudo, né? Mas no painel é possível ver os outros grupos também que estão relacionados. Do lado direito estão os produtos com a maior quantidade de notificações solicitadas. Como vocês podem ver, não existe o nome dos produtos ali, que são os termos definidos pela Anvisa. Então, nós não divulgamos esses termos para que isso não atrapalhe a investigação pela ferramenta, pois os infratores poderiam utilizar, né, desses dados, fazer qualquer alteração, mudar uma letra, colocar um número, um caractere especial, que dificultaria a investigação da ferramenta. Só que quando se clica em um desses códigos, é possível saber a que grupo ele pertence, e isso é possível identificar. Por favor, do mais rapidamente possível, completar a sua apresentação. Certo. Tá, muito obrigado. Já vou apresentar os resultados. Então, como eu comentei, mais de 128 mil produtos irregulares foram anunciados na internet, com os responsáveis notificados, e, como eu comentei, a efetividade das investigações no âmbito da Anvisa melhorou consideravelmente. Então, comparando os resultados de 2021, em que foram abertos 1.663 processos de investigação, que incluíam as irregularidades relacionadas à internet, em 2022 nós tivemos mais de 85.500 notificações enviadas aos responsáveis. Então, foram mais de 1.700 diferentes responsáveis notificados, e aqui, só para apresentar uma estimativa de valor desses produtos que tiveram o conteúdo removido. É um cálculo subestimado, considerando uma média de valores dos produtos anunciados e considerando que esse produto fosse vendido uma única vez. Então, assim, é um número bem subestimado, aproximadamente quase 2 milhões de euros, mas só para mostrar a representatividade do projeto. E, com isso, também ocorreu um estreitamento das relações da Anvisa com as principais plataformas de comércio eletrônico, que até então elas não buscavam artifícios, o ônus era sempre da Anvisa. A gente já até tentamos em momentos anteriores acordos com determinadas plataformas, mas elas não atuavam de modo a inibir esses produtos, que esses produtos não fossem anunciados nas plataformas. E agora, com o recebimento de um número elevado de notificações, elas se movimentaram também para melhorar a atuação nesse sentido. E, considerando os resultados extremamente positivos, esse programa foi transformado num projeto estratégico da Anvisa. Então, aqui era só um exemplo para mostrar como o compartilhamento de informações é essencial. Eu vou citar rapidamente, nós tivemos em 2022 e até em 2023 um recebimento de notificações, um número elevado de centenas de notificações relacionadas a produtos para modelar e trançar cabelos, e esses produtos apresentavam efeitos indesejáveis oculares, que incluíam, inclusive, cegueira, perda temporária da visão. E aí, com isso, publicamos uma medida para interdição desses produtos, e isso foi incluído no projeto de modo a inibir a venda desses produtos que estavam considerados irregulares naquele momento. E a investigação está em andamento ainda, mas hoje já não são todos os produtos que estão interditados, e, com isso, a gente atualiza a ferramenta para buscar somente os produtos que são objeto da interdição. Então, como eu comentei, existe um projeto estratégico da Anvisa para a contratação de uma ferramenta de forma definitiva, de forma permanente, para que esse trabalho não seja interrompido. Nós temos uma discussão interna para uma normativa para formalizar as ações no âmbito desse projeto, e também em discussão um projeto regulatório para a definição dos procedimentos relacionados às ações da Anvisa, incluindo o comércio eletrônico. Então, aqui resumindo, nós pretendemos manter o monitoramento desses produtos e continuar atuando nas irregularidades, concluir as ações de regulamentação, das ações de fiscalização,
fortalecer ações conjuntas com outros órgãos, e como aqui a gente está falando de envolver, né, o cidadão, o evento tratando disso, nós temos também o objetivo de ampliar a participação da sociedade como um todo nesse processo. Então, nós fazemos frequentemente divulgações de modo que os cidadãos entendam como buscar produtos irregulares, como buscar se o medicamento ou o produto que ele esteja usando é registrado, está regularizado. Então, tem iniciativas nesse sentido, e isso corroborando com a nossa ferramenta de inteligência artificial. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Sandra, pela excelente apresentação e pronto, algumas questões que poderá eventualmente levantar. Queria, obviamente, agora cumprimentar a doutora Lisa Stagi, que nos vai agora falar de uma outra área destas ferramentas possivelmente utilizáveis na farmacovigilância, que são as redes sociais. Doutora Luísa, faz favor. Yes. So, thank you very much for this invitation and the interesting topic of a relationship between social media and pharmacovigilance. When thinking to this presentation, I consider to tackle two main aspects. One aspect is related to the duty that marketing authorization holder has, of course, to take care of social media and digital channels under their responsibilities, and how to manage pharmacovigilance projects done in pharma companies. A second interesting aspect is if we can proactively use social media for pharmacovigilance purposes. So there are a couple of considerations around how to use social media in these fields, and I hope also that my conclusion will trigger some discussion on this. So why we are so much interested in social media? Basically because are becoming our new ways of life for every one of us, with growing trends. So more around 60% of human population is active social media user. And if you look at the report, you will also discover that, of course, they are using actively social media and internet also to collect, for example, information around even health and safety. We have seen examples to buy drugs and cosmetics, so are becoming more and more important in daily life. That's also the reason why also this will have an impact on pharmacovigilance. And if we look at pharmacovigilance perspective a bit long term, we will see three main trends for pharmacovigilance that are all sustained, let me say, by digitalization in general, and of course social media play a role. We can expect in future that pharmacovigilance will have a smarter and more easy collection of adverse events. So this is for sure, digitalization is having a big impact in this trend, and we expect much more. There is a lot of discussion on the measurement of home market performance of drug. This is even also allowed by digitalization, as digital aspect allow also the use of big data, large amount of data. So this means also large possibility to analyze this data and have therefore much more information also from safety perspective. And also, here we will see some example, improved engagement of physician and patients. And this is very important for the evolution of the topic of safety in general. Of course, digital and social media sustain or can sustain a lot in this area. And we will also see a couple of examples for discussion.
So what is the actual regulatory guidance present for social media digital tools? For sure, there is the GVP that is guiding us as marketing authorization holder. But here, what we find is mainly our duty to take care of digital and social channels under our responsibility. With this clearly included also social media, chat, forum, social network. There are three very interesting guidelines issued by FDA around even the use a bit more proactive of social media, for example, which are the guidelines for communicating risk, even from marketing authorization holder, and also for communicating. And also FPA is taking care of the communication part. Also because, of course, social media, digital and digital communication requires support of regulation. So what we can say is that guidance is available, but sometimes there is still the need of having a more detailed aspect and guidance on technical details. Here I present a case study. So basically, I'm also working not only for Roche, but also for a scientific society in Italy. And the pharmacovigilance working group of this society started to focus on digital activities and the impact that these digital activities may have on pharmacovigilance groups in pharma companies since 2019. Here I present a survey that was made to basically assess the status, so to understand how digital activities were impacting the pharmacovigilance groups in pharma companies and which were the main point of attention. We investigated four main basket areas. So one, if pharma companies were already active and which type of channels they were using. The governance tools in place within the pharma companies to manage these aspects. There was a deep dive on some technical aspects. So if there was the need of having a better clarification on how to manage adverse events collected through digital and social. And also a couple of questions around the expected impact of artificial intelligence on PV activities. It was a quick pulse check. So what we discovered? We discovered that, of course, pharma companies were quite active in the area of digital and internet communication, social media. But early involvement of the pharmacovigilance group was not so common. So this was quite an interesting point to discover from the people who answered to our survey. And also we detected some areas of uncertainty on the management of these projects, despite the fact that, of course, pharma companies were quite active in this area. So there were, based on the answer we collected, some request of more information or clarification on the governance to be applied, request of suggestions on how to manage in a better way these channels to ensure effective governance. And also to have more information on the technical aspects related to processing these adverse events coming from social media. So on the basis of this answer, as a working group, we decided to work collectively as pharma companies to provide a proposal of a guideline to manage these projects with
basically we aim to, first of all, provide an immediate help or document for the people that were part of our working group, but also to trigger some discussion on points that may be useful to be clarified in general. So also the guideline was published. We focused on three main aspects. The part of governance that need to be ensured for the effectiveness of these projects. The technical setup of the project from PV perspective, and also a deep dive on the topic of adverse event, as it was clearly a need expressed by our person. So what are the main challenges? For sure, to reinforce the positioning of pharmacovigilance and to reinforce the need that pharmacovigilance is involved from the beginning in the setup of each communication process. And also this probably will drive a bit of evolution from pharmacovigilance groups to be a bit more partner for colleagues in communication. For example, medical communication is not an area where technical or pharmacovigilance was so used in the past, and now they need to acquire, of course, new capabilities. It is quite important to have early evaluation of these projects, especially if there is the possibility of a two-way of interaction. Generally, communication projects are really meant to have a two-way of interaction, but this brings also the possibility, of course, of collect adverse events, so it is very important also for us to be aware and to really go in support of the communication campaign. And this brings also the need of integration of different competencies. What probably digital will bring us is also the need to really have an approach where each project is seen from an holistic perspective. So we consider together, for example, pharmacovigilance aspect, but also privacy aspects, legal aspects, also transparency in communication. So it is really becoming a team that try to approach the topic from an holistic perspective, much more than before. This, of course, brings also the need of capability upskilling from us. But now that I focused a bit on how to manage social projects from pharma company point of view, another important aspect is can be a bit proactive and really use social media or digital to detect adverse event, which is a bit different. Before I was more in the reactive arena, so how we manage all our social channels where that can bring to us adverse event, even if we are not actively looking for. Here I want to consider cases where adverse events are really looked for. So can we use the social media to find maybe adverse events that are rare, that are difficult to detect, or that are not so easy to find? Or can we use, for example, big data that are present in digital and social media to really have the on-market performance of drugs that I was mentioning before. There has been some preliminary work, both at EMA level. There is a group that considers this, also the scientific community considers this. The outcomes till now are with possibilities, so quite interesting topic, but a lot of open points. So, in terms of general topics, of course, social media are full of adverse events that we can even look for, but there are quite areas that still needs a bit of debate. First of all, to which extent we expect that a marketing authorization holder look proactively in social. For sure, for GVP, we need to look for the social media under our control. So here is
a point to be considered. Another interesting aspect is all the population represented, or looking only at the digital source, are we introducing bias? Because it's true that we have around 60% of social media users, but it's also true that we have 40% of non-social media users. So is this population duly represented, or are we creating a new fragile population because the people that do not want to use digital maybe will become a bit underrepresented? So I think these are the important points that needs to be considered for sure, are considered in a pharma company perspective, but are of course quite important for regulators, for example, to consider how to manage these aspects. But also we need to consider some a bit more quality and strategic aspects. First of all, there are many duplications in social media because, of course, social media is done with post-repost. So this creates a lot of problems in terms of fake signals or signals that are not true signals. So this is an important topic. And also there is a bit of attention that needs to be done regarding the transparency of information and the potential misuse of information for reasons that are not linked to the safety of the patient. So also this needs to be considered when taking care of these projects. Then there are the technical aspects that are still hindering this approach because, of course, there is no medical confirmation. It's very difficult to have medical confirmation. So it is not so clear how to consider this in terms of proper signals. There are for sure a lot of privacy issues and also a lot of difficulties in follow-up because, as you can imagine, when we consider adverse event coming from social, the follow-up to the reporter becomes a bit tricky. And this brings also low quality of data because generally our data with minimal amount of data in terms of safety, and it is quite difficult to have a proper context. So with this, I go to the second topic. So what about to use social media to enhance the awareness of pharmacovigilance? This is a bit more easy because it's a more general topic. So we can use social media for sure to create awareness on the importance of pharmacovigilance, on the importance of pharmacovigilance processes, and also to try to improve the reporting from citizens and to the authority. So this is an easy win. Of course, social media can provide a lot of support in this, but social media can also be useful to connect patients and healthcare providers, or, for example, to sustain and support health disease programs. So this is, again, an area where the use is quite easy and also can be open to citizens. The last one I wanted to mention, of course, FDA has issued the guidelines in this, so regulatory authorities are starting to consider this. This is a bit more about the proactive communication around the risks through social. But it is a bit preliminary because needs a lot of consideration also in terms of transparency. So for sure, real guidance is quite needed. Here I bring a couple of examples of social media campaigns that are done to, for the first point, to raise awareness on the importance of pharmacovigilance and reporting. So the first example is a campaign done by the Italian National Regulatory Authority that every year try to sustain the importance of reporting from citizens and from everyone, the importance of reporting spontaneously adverse event.
And also, every year, there is this big campaign done by the WHO around the Patient Safety Day and the importance of pharmacovigilance. Generally, these are quite covered also in social. But I want to bring you also an example coming from us of a bit different activity. So this is an example done by marketing authorization holder of not only a social but both paper and social campaign done in co-creation with patient association. So listening to the needs of some patient association, it was quite clear that pharmacovigilance topic was not so commonly understood between patients, and there was this need to explain then how, for example, the possibility to report that it is also a power for the patient to report. So we created this campaign, provided that was really created in a joint partnership between Roche and 5 patient associations. Where we basically provided information on how to report, the importance of reporting, how this benefits the society, and there is a direct link to the National Health Authority site for reporting. This was done both in paper to avoid, because patient association clearly identified this need of having still paper, but also there was a YouTube video, a lot of campaign on social media of the patient association, so we tried to capture both part of the population. But I remind also that EUPATI, the organization taking care of expert patients, is now taking a lot of consideration also around pharmacovigilance and the importance that patients become a bit more used to pharmacovigilance and its importance, even to be able to contribute to, for example, the development of rare drugs or other aspects. So, coming to my conclusion, there are a lot of opportunities for pharmacovigilance in social media, as social media are of growing importance in our life. There are a large amount of users, easy to reach, easy communication, and are, of course, an easy win for the communication campaign and other aspects. The topic of large amount of data is quite interesting, even to get a better knowledge of the safety profile of a drug for some aspects, but still to be debated a bit. How to do this? There are still also challenges. So, for sure, there is the need of more guidance on how to approach this new way of communicating. It's quite new for everyone, so for sure there are a lot of opportunities to have more guidance. There are many open points, both a bit more philosophical and also from technical point of view. There is this big elephant in the room when coming to adverse event of the medical significance of what is reported. That can be interesting, and also the point of transparency, that it is another very important point, and privacy aspects. For sure, for everyone, also a bit of capability upskilling is required, because it's completely new arena for everyone, so will require a different approach, both from pharma companies and also in general from everyone. So, with this conclusion, I thank you for your attention, and Thank you very much for Dr. Lisa. I was not noticed that you are going to do your speech in English. It was a fantastic one. Well, in sake of time, we are just going to the lunch, I think. But I would like only to resume these 2 excellent presentations, particularly about the challenges that were shown in both the presentations. The question here for me as a clinician is about the source of the information, about the collection of the information, and about the spread of the information.
and to both of the actions of the system. That is the professionals, the health professionals, and also to the public. And this is the problem. I noticed a sentence that you presented us that needed for more guidance and clear regulation. Is always a problem because sometimes the bad news is coming first and then it was coming the regulation in order to avoid some of the dangers promoted by the problem. And this is, I think, the great challenge of the system, how to deal with this point. Because sometimes when the notice is coming, we have a lot of work to do in order to show that the notice was correct. And unfortunately, I did not see in any of the situations, both in artificial intelligence and about the information coming from patients, some point that is some type of the examination of the quality of the information is coming. Because we need to, particularly to the public and particularly to professionals, to know, okay, this was the new, but how is the evidence? How we do in guidelines? We need to know the quality of the evidence of each of the information is coming from the patients, from the artificial intelligence. Otherwise, we'll be in a jungle of information, and sometimes it's rather difficult. Your challenges point were probably very well summarized. And if you don't mind, we are going to lunch, and I'm going to finish this type of meeting. Thank you very much for the invitation to me, and have a nice day. Obrigada, Sr. Professor e oradoras deste painel. Vamos então fazer uma pausa para almoço de cerca de 1 hora. Já estamos um pouquinho atrasados. Voltamos em cima das 14h30. Obrigada.